Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma palavra ao nosso coração, uma palavra que Deus falou comigo e eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração também. Amém? É um tempo de realinhamento, é um tempo em que Deus quer realinhar o nosso coração ao coração dele. O Senhor quer realinhar a sua igreja. Então eu gostaria que nós meditássemos sobre isso, amém? Eu escolhi um texto da palavra de Deus que me veio há muito tempo, na verdade esse texto tem falado algumas coisas comigo. E eu vou ler com vocês agora o texto de Lucas 24, a partir do versículo 13, tá bom? Vamos voltar para o texto um pouquinho. Esse texto é o momento em que as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e Jesus já havia ressuscitado, o anjo as avisa e elas de fato veem que o túmulo está vazio. E elas voltam então extasiadas, né, por aquele momento. E avisam os discípulos de que Jesus não estava mais lá no túmulo. Então, logo em seguida, depois de acontecer isso, então eu vou continuar aqui em Lucas 24, 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele, Jesus, lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe replicar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro. Mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles.
Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém, queridos? Esse texto da palavra é tão conhecido, né, por muitos de nós, sobre o caminho de Emaús, né? E onde aqueles homens, que nós vemos aqui pelo texto, que eles não eram os discípulos diretos de Jesus, porém andavam com os discípulos e andaram com Jesus. Não era alguém que de longe ouviu falar de Jesus, mas era alguém que havia até comido com Jesus. E nós vamos ver isso claramente aqui nos nossos comentários. Eu quero trazer essa palavra como um devocional para nós, para que nós possamos trazer para nós como cristãos e como igreja, vendo essa história, o que a gente pode trazer para nós, né? Porque como o tema é realinhamento, alinhar é algo que já existia, já estava alinhado, mas desalinhou. Então é algo que precisa, é algo que saiu do prumo e precisa ser realinhado. Então nós vamos, mediante essa história da palavra de Deus, vamos verificar algumas coisas no comportamento desses homens do caminho de Emaús e vamos ver o que a gente pode trazer para nós aqui como filhos de Deus, como servos e como cristãos, amém? Que isso possa falar poderosamente em seu coração. Então, em muitos momentos da nossa vida cristã, na minha, sim, eu creio que de todos nós, são momentos que a gente precisa parar e avaliar como nós estamos, avaliar como estamos caminhando, como estamos andando. E nada como um momento como esse que nós temos passado, é um momento muito difícil, muito diferente, com muitas coisas, com nome de novo, mas às vezes não é tão novo. Às vezes está nos privando de algumas coisas, ou nós estamos nos deixando privar, ou com algumas coisas que talvez nós também vamos ter que avaliar que mexeu conosco e o que vai sair então de dentro de nós, diante de tudo isso que nós temos passado. Então é momento de avaliação, de realinhar realmente, olhar o que está desalinhado, fora do prumo e realinhar. E diante dessa história de Lucas 24:12, que é uma história tão conhecida, então eu fiz muitas anotações aqui para a gente meditar junto. Nós vemos aqui de fato que esses homens, quando eles estavam caminhando por essa estrada de Emaús, como eu já disse, não eram homens que nunca tinham visto Jesus, caminhavam com os discípulos e com Jesus, embora não eram discípulos diretos de Cristo, mas caminhavam com ele. Se nós olharmos no versículo 15 e 16, observe algo aqui no versículo 15 e 16, que nós vemos claramente aqui o momento em que Jesus se aproximou deles. E o texto fala que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Impedidos por quê? Lá na frente nós vemos que Jesus fala algo com eles. Por que eles foram impedidos de reconhecer que era Jesus que estava com eles ali? Queridos, Jesus se aproximou daqueles homens que já andavam com ele e eles não reconheceram que era Jesus. Eu penso que muitas vezes talvez nós temos feito isso, né? Talvez Jesus tenha se aproximado de nós em alguns momentos, usando pessoas ou através da palavra ou enquanto oramos ou de várias maneiras, e nós não temos reconhecido
que é Jesus que está perto de nós. No versículo 19 a 21, veja só, diz assim, que eles começaram a discutir, porque Jesus, vamos dizer assim, né? Jesus fez de que não sabia nada o que estava acontecendo, e eles falaram, se admiraram e falaram para ele assim, nossa, você estava onde? Que você não sabe tudo que aconteceu em Jerusalém, né? Onde você estava? E aí Jesus fala, quais as coisas que aconteceram, né? Ele não disse eu não sei, mas ele disse quais as coisas. Interessante que quando Jesus faz essa pergunta, na verdade ele queria saber o que estava no coração deles. Porque essa pergunta fez sair de dentro deles os questionamentos. Porque aí eles começam a dizer, olha, nos pensamentos dele, né? Eles falam assim, ó, no versículo 19, lá na parte B, ele era varão profeta, poderoso em obras, quer dizer, Jesus era um varão profeta que fazia milagres, tinha feitos maravilhosos. Eles estão falando isso. Mas no versículo 21, percebam que eles estavam tristes, eles estavam acabrunhados, porque eles esperavam algo de Jesus. E no versículo 21 diz, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Muitos dos judeus acreditavam que Jesus poderia trazer o livramento de Israel da opressão romana, do governo romano. Então, eles acreditavam que Jesus era o Messias, então eles tinham uma crença muito política em Jesus também, no Messias, no caso. E quando tudo isso aconteceu com Jesus, ele morreu, e ele fazia assim, eles começaram a crer, o que eles estavam declarando ali? Jesus realmente foi um profeta. Jesus realmente fez grandes feitos e milagres, mas Jesus não foi o Messias que nós esperávamos, que ia nos livrar da opressão do governo romano. Olha só que interessante, eles não tiveram um entendimento completo de quem era Jesus. E Jesus, é lógico que ele sabia disso, então eles ficaram decepcionados, mas Jesus fez a pergunta porque ele queria que eles falassem o que estava no coração deles. É interessante, irmãos, que nós vemos hoje em dia uma igreja muito assim também, que não alinha o seu coração com o que está na palavra totalmente, ou nesse Jesus completo que ele é. Porque Jesus, ele é profeta, ele é o que faz milagres, ele é Senhor, ele é aquele que dá direção e ele também é o nosso Salvador. E a igreja de Cristo precisa realinhar o seu coração novamente com esse Jesus completo. Nós temos caminhado muito como se acreditássemos em algumas partes de quem Jesus é. E aí eu me identifico com alguma coisa de Jesus e aí eu vivo somente com aquela crença desse Jesus que cura, só. Do Jesus que prospera, só. Não, e nós vemos que esses homens não tiveram um entendimento completo, assim como muitos outros, de que Jesus era não só o profeta, não só o que cura, mas o Salvador, né? O nosso Redentor. Eles não tiveram esse entendimento completo. E que ele também não era um redentor político, que era o que os judeus esperavam, um redentor político. E não era isso que Jesus veio naquele momento para oferecer. Então, isso faz muito a gente nós pensarmos de quem nós temos sido como cristãos, como igreja. No versículo 22 e 24, veja só, eu vou discorrendo, porque eu estou fazendo como um devocional aqui, né? No versículo 22 e 24, veja só, ele diz assim: é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Nós vemos aqui que eles ouviram o que essas mulheres relataram e, embora tinham andado tanto tempo com Jesus, ainda assim duvidaram no coração deles.
de que estava se cumprindo o que Jesus já havia falado. Porque os que andaram com Jesus, ele disse tudo. E nós vemos isso claramente nos evangelhos. Jesus disse que ia morrer. Jesus disse tudo o que ia acontecer. Mas eles falam assim, olha, é bem verdade que as seguidoras de Jesus não encontraram o corpo lá. E ainda falam que elas viram os anjos, né? E asseguraram que ele vive, né? Que na visão dos anjos eles asseguraram que ele vive. Mas ainda assim, no coração deles havia dúvidas. E vejam só que eles estavam relatando para o próprio Jesus, né? Isso nos faz pensar algo, né? Que Jesus, ele tem uma porção tremenda para nós. Ele tem uma porção tremenda para a sua igreja. E quando nós não cremos na inteireza das promessas, quando nós não cremos em toda a porção que Jesus tem para nós, muitas vezes nós experimentamos só um pouco daquela porção. Aquelas mulheres falaram o que elas tinham visto, mas mesmo assim, no coração deles ainda havia uma dúvida. Então, até por causa disso, eles não viram Jesus, que era o próprio Jesus que estava com eles ali naquele momento. Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Ele está com a igreja, ele está na igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará no meio. Então, nós como igreja precisamos crer nisso. Jesus está conosco, ele continua poderoso, ele continua restaurando, ele continua curando, salvando e libertando. Aleluia! E esses homens, então, não receberam toda a riqueza daquele momento por causa disso. Então, a igreja muitas vezes deixa de receber toda a riqueza porque ela não toma posse de Jesus na sua inteireza, de quem é Jesus. No versículo 25 e 27, então, Jesus os exorta, né? Ele fala para eles, ó tolos de entendimento, lentos de coração. Olha só, né? Se alguém falar isso pra gente hoje em dia, né, irmãos? Acho que a gente vai embora da igreja, né? Fica de mal, né? Aqui que o irmão me chamou de tolo de entendimento e lento de coração, não é assim? Já pensou se o seu pastor falar isso? Mas, irmão, você tá tolo de entendimento e lento de coração. É capaz que a gente fala, não vou mais nessa igreja, esse pastor é muito grosso. Pois Jesus pegou no pé deles ali bem forte e disse, lentos de entendimento, né? Lentos de coração, né? E tolos de entendimento, porque eles não estavam entendendo nada o que Jesus tinha falado até então. Mas só que depois que Jesus fala isso, né? E ele diz assim, vocês não creem tudo quanto os profetas já disseram para vocês, porque os profetas já disseram desde lá de trás. E ele começa então a explicar novamente. Jesus novamente se faz ali mestre e que coisa tremenda, né? Jesus é tão misericordioso que quando a gente não entende, ele se faz mestre novamente e começa a explicar tudo de novo. E ele começou então, iniciou no versículo 27, fala que iniciando desde ali de Moisés, e desde Moisés ele iniciou e começou a explicar todas as escrituras novamente para aqueles homens a respeito dele mesmo, né? E então, o que faltou ali para eles? Entender a palavra que já estava escrita, a palavra que já havia sido profetizada. É por isso que nós cristãos precisamos da palavra, porque é essa palavra que vai nos fazer entender, que é essa palavra que vai nos dar essa intimidade para quando Jesus falar conosco, nós entendermos que é Ele que está falando, para quando algo acontecer, nós entendermos pela palavra. Não, a palavra já diz que isso iria acontecer. Nós estamos em um tempo, em um momento em que a palavra tem se cumprido absurdamente. E quando às vezes a gente fica indignado, né, com alguns acontecimentos, e claro que devemos ficar, porque somos filhos de Deus, santos, e a sua igreja deve ficar, mas você para e olha e fala, está escrito.
A palavra diz que isso realmente vai acontecer. Então, quando a gente conhece a palavra, nós sabemos que Jesus está agindo nos tempos, nos momentos, ele está agindo ali. E ele então começa a explicar a eles. E de repente eles chegam, né, no caminho, chega ali em Emaús, né, no povoado que eles já estavam indo, no versículo 28, nós notamos aqui que é interessante que Jesus continuou caminhando. Quando você lê o texto, você vê que Jesus continuou caminhando. E eles ainda não tinham chamado Jesus para ficar com eles, né? E Jesus continuou. Aí no versículo 29, diz que eles insistiram então com Jesus e disseram, olha, fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao final. Então, ele entrou para ficar com eles. Lendo esse versículo, eu pensei assim, o quanto Jesus é educado, né? Ele continuou caminhando e não entrou com eles até que eles o convidassem. Isso faz muito nós pensarmos sobre a igreja de Cristo, né? Jesus, até mesmo conosco, que já o temos em nossa vida, ele tem essa educação, né, de não avançar se nós não permitirmos. E esses dois homens então convidaram ele para entrar. Assim como Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso tem muito, e Jesus está falando ali com a igreja, isso tem muito a ver com intimidade. Isso tem muito a ver sobre querermos andar com Cristo e que quando deixamos ele entrar, ele vai cear conosco. Cear na cultura dos judeus significava algo de intimidade, de alguém que fazia parte da nossa vida. E Jesus quer fazer parte da vida da igreja, né? E nós vemos que esses homens então convidaram Jesus para entrar no versículo 28 e 29. No versículo 30 e 32, aí aconteceu um momento bem interessante, versículo 30 até o 32. Quando eles estavam então sentados ali, reclinados à mesa para comer, Jesus então, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Ah, que coisa maravilhosa, emocionante. Neste momento, neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Queridos, eu achei isso, tocou tanto meu coração, sabe? A ceia, no momento de comer, eles identificaram Jesus. No momento em que ele partiu o pão, eles identificaram que era Jesus que estava ali. A ceia, ela se identifica tanto com a personalidade de Cristo que os olhos deles se abriram naquele momento. A ceia é um momento tão lindo da igreja que Jesus deixou para a igreja. Às vezes, né, nós nos acostumamos, banalizamos esse momento tão lindo, tão importante, né? E é um momento que identifica Cristo no meio da igreja. Olha só que interessante. Às vezes, nós como líderes e pastores, a gente não fica cutucando a vida das pessoas, né, para querer saber, mas algumas coisas você fica sabendo, outras as pessoas confessam e outras, hoje em dia elas põem nos stories, né, elas põem no seu Facebook, no seu Instagram, elas mesmas declaram o que estão fazendo. Muitas hoje em dia pecam e apresentam para todos assim, né? E então você fica sabendo até sem querer, muitas vezes. E pensando nisso, né? Como a ceia é um momento tão santo e importante, né? Para o corpo de Cristo. Porque a ceia, é interessante que o texto da ceia, ela fala assim, avalie-se o homem, examine-se o homem a si mesmo. E a palavra de Deus diz que aquele que examina a si mesmo não será examinado pelos de fora, não será examinado por outros. E muitas vezes nós, como líderes, pastores, discipuladores, né, conselheiros, muitas vezes nós vemos pessoas tomando a ceia que o coração bate rápido assim e você pensa, meu Deus, né? Essa pessoa está tomando a ceia como se fosse algo sem valor nenhum, né?
A ceia identifica Cristo em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Quando a minha vida não reflete a glória, eu não posso tomar a ceia. Posso sim, se eu me arrepender dos meus pecados, mudar os meus caminhos, aí eu tomo a ceia. Porque a ceia, isso foi tão tocante para mim, quando eu vi nesse texto, que o motivo de Jesus levantar o pão e dar graças abriu os olhos deles. Eles viram a Cristo no momento da ceia, de comer com ele. No momento da ceia do cristão, Jesus nos vê, os anjos nos vê, o inimigo nos vê. Então, ou nós tomamos a ceia, e a palavra que diz isso não é a pastora Nil que está dizendo, ou nós tomamos a ceia para a nossa própria condenação, ou nós tomamos a ceia para a nossa santificação. Mas a ceia também, ela lembra... Por que a ceia é tão importante? Porque ela lembra a morte de Cristo. Ela lembra a ressurreição de Cristo. Ela lembra o sangue de Jesus que foi derramado para nos salvar quando nós éramos ainda filhos da ira, inimigos de Deus. A ceia nos lembra o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas a ceia ainda nos lembra que em Cristo Jesus nós somos um, a igreja. Não importa se é na China, não importa se é no Brasil. Todos aqueles que têm a Cristo, oh glória, gente, isso me emociona demais. Todos aqueles que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, não importa em que parte da terra essa pessoa está, a ceia nos faz lembrar que por causa da cruz nós somos um. Então, a ceia, naquele momento, mostrou a Cristo, abriu os olhos daqueles homens, mas a ceia ainda, hoje, ainda mais, faz a igreja proclamar que esse Cristo voltará para nos buscar, voltará para reinar. Então a ceia, ela proclama, ela é um memorial, mas ela também proclama que Cristo voltará. Que coisa tremenda é essa questão da ceia, né? E no versículo, então, continuando aqui, porque se eu for falar só da ceia, eu vou parar aqui. Mas no versículo 32, eles falam assim: nos queimava o coração. Enquanto, é por isso então que nos queimava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho. Queridos, o Espírito Santo de Deus sempre nos dará sinais se algo é de Deus ou não. Nós é que precisamos estar ligados e atentos para perceber se algo vem de Deus ou não. Se o coração dele se queimou, era um sinal. Era um sinal de que era Jesus que estava com eles e eles não se aperceberam disso. Olha só. Eles disseram assim: nós não percebemos no caminho. O coração deles pulsou, o coração deles queimou. Mas foi necessário que eles comessem com Jesus para perceber que era ele. E depois disso, Jesus então sumiu na frente deles e eles não viram mais, neste momento, eles não viram mais Jesus. Nós vemos então que no versículo 33 ao 36, eles ficaram tão maravilhados e surpresos daquilo que tinha acontecido. O que eles fizeram? Retornaram correndo para Jerusalém. Parece-me, pelo que eu já li, que dá 11 quilômetros aproximadamente de Emaús, do povoado que eles estavam, até Jerusalém. Imagino que esses homens não pararam nem para comer, de tão extasiados e surpresos que eles estavam. Mas eles voltaram então o caminho. E ali no versículo 33 ao 36, nós vemos que eles se reencontraram, na verdade, com os discípulos que estavam ali. No versículo 36, então, veja só o que acontece. Versículo 36. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu a eles e lhes saudou: paz seja convosco. Oh, glória a Deus! Jesus novamente, então agora ele apareceu para esses
homens, os 2 homens, para os discípulos e mais algumas testemunhas que tinham ali. E ele usou mais uma característica de Jesus que era muito peculiar. Paz seja convosco. Ele usou um cumprimento que era muito dele para com eles, né? E aí eles ficaram aterrorizados, atônitos. Veja aí o que o texto diz, né? E Jesus precisou mostrar as mãos. Olhem minhas mãos, olhem os meus pés, porque eles, será que é um fantasma? Olha só, novamente, né? Será que era um fantasma? Será que é um fantasma? Como assim, né? Os que ainda não tinham visto também nenhuma vez, né? Pedro e João, as mulheres já tinham visto, e esses 2, mas os outros que estavam lá não tinham visto Jesus ainda. E Jesus então se apresentou a eles e Jesus novamente, né, usa uma maneira, né, de mostrar para eles no versículo 41, olha só o que Jesus faz. Mostrou as mãos e os pés no versículo 40 e no versículo 41 Jesus fala assim, ó, tendes aqui algo para comer? Jesus usou essa estratégia para eles verem que não era um fantasma, né? Que era ele ressuscitado em carne e osso, era o Jesus ressuscitado, que inclusive iria comer com eles. Então nós vemos aqui nesse texto, né, que Jesus usou de novo, com muita paciência, né, e muito amor, usou novamente de um artifício para eles entenderem que era ele de fato que estava ali, que era ele que lhes apareceu ali. No versículo 38 ao 43, Jesus novamente, do versículo 44 ao 46, Jesus começa a fazer o que novamente? O mesmo que ele fez com aqueles homens no caminho de Emaús. Explicar sobre o que os profetas falaram, sobre o que ele já havia ensinado para eles. Veja no versículo 46, ele diz assim, eu vou ler o 45 também. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E no versículo 46, e lhes afirmou, está escrito, e o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Jesus diz para eles, está escrito, e eu também já falei. Ele então discorre para eles isso novamente e diz para eles, eu estou aqui, assim como está escrito. Assim como eu havia prometido, eu estou aqui. Amados, tudo que Deus promete na sua palavra, tudo que Jesus nos prometeu para a sua igreja, tudo que Jesus tem prometido a você, creia. Não seja incrédulo, tenha fé. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Ele é Senhor. E a palavra de Deus não é palavra de homem. O homem pode mentir, mas a palavra de Deus não mente. Deus procura uma igreja que creia e ande alinhado em tudo aquilo que ele promete, em tudo aquilo que ele dá o comando. Ele busca esta igreja, ele busca isto em mim como cristã, essa força de estarmos firmados na palavra, não olharmos para a direita nem para a esquerda, não duvidarmos na caminhada. E olha só, o que Jesus faz, ele é misericordioso, lindo, amoroso. Jesus, o Senhor é lindo. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco. No versículo 48, olha só o que acontece. Vou ler o 47, que Jesus diz assim, ele ainda estava explicando, né, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Jesus já está falando da missão deles. Jesus já começou a falar da missão deles. Aí ele diz assim, começando por Jerusalém. O que Jesus está querendo dizer com isso? Começando por vocês, porque ele estava falando com eles. E ele estava dizendo aqui que seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados através de Jesus Cristo para todas as nações, começando em Jerusalém. Isso significa o quê? Que essa missão era para eles.
Mas essa missão ficou para a igreja hoje. Para nós, a igreja que hoje deve falar dessa palavra e levar o arrependimento. Por isso que a igreja tem que crer que essa palavra é a verdade. Por isso que a igreja precisa andar alinhada nessa palavra, não ser confundida, não tropeçar, porque as pessoas estão olhando para nós e elas precisam do amor de Deus, elas precisam de salvação, elas precisam se arrepender dos seus pecados para ter um encontro real com Jesus. E aí, praticamente finalizando aqui, nós vemos então no versículo 48, Jesus deixa mais claro ainda para eles: e vós sois testemunhas destes fatos. Aleluia! Nós somos as testemunhas da verdade de Deus. A igreja é a testemunha. O inimigo tem tentado nos confundir muitas vezes. Muitos têm ficado confundidos, acreditando em tantas mentiras do inimigo, porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra, porque a palavra é a verdade. Onde a verdade entra, a mentira tem que sair. No versículo 49, nós vemos então, olha o que Jesus diz: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus aqui deixa clara a missão que eles têm. Jesus aqui deixa claro para eles que eles serão revestidos do Espírito Santo. Olha, não saiam daqui, porque vocês receberão poder. Olha que coisa tremenda! Receberão poder. E esse poder está até hoje, irmãos, dispensado a toda a igreja. Ele é para nós hoje. E ele diz assim, que eles iam que era para permanecer, para receber o poder do alto. A igreja precisa permanecer alinhada na palavra de Deus, para que o poder do alto se manifeste para este mundo perdido, para este mundo sofrido. É interessante, irmãos, que quando eu olho isso que Jesus falou para eles, ele falou isso para homens imperfeitos. Jesus continua falando a mesma coisa para a igreja imperfeita, homens e mulheres imperfeitos, mas lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus continua nos dando essa promessa. Jesus continua querendo nos usar com este poder que vem do alto. Até então, eles não tinham o Espírito Santo para ter discernimento do mundo espiritual. Mas a igreja recebeu o Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo não nos deixa confundidos. Nós não podemos estar andando com Jesus sem ver que Jesus está conosco. Nós precisamos realinhar os nossos pensamentos com os pensamentos que vêm de Deus, porque nós temos o Espírito Santo da promessa. E por último, no versículo 50, nós vemos aqui com esses homens imperfeitos, com esses homens que duvidaram, com esses homens fracos de entendimento, fraco de coração para entender a vontade de Deus. Veja só no versículo 50 o que acontece. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu a mão e os abençoou. Jesus abençoou. Naquele momento, provavelmente tinham 500 pessoas já até então que tiveram essa visão, né? Quando a gente estuda sobre isso, a previsão é que aproximadamente 500 pessoas viram este momento aqui. Jesus então os abençoou, olha só, no versículo 51. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Aleluia! Queridos, estes homens viram a ascensão de Jesus ao céu. A igreja, queridos, precisa realinhar a sua fé. A igreja precisa de sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com as distrações e os enganos. Aqueles homens se indignaram porque eles acharam que as coisas não foram do jeito deles e por isto não reconheceram a presença. Isso é muito forte.
Nós temos que tomar cuidado, porque nós queremos... lembra que eu disse no começo? Nós queremos um Jesus que seja no modelinho que a gente desenha. Não, eles esperavam o Messias libertador de Roma. Mas eles, por causa disso, eles estavam indignados e não perceberam a presença. A igreja, você, os cristãos, precisam parar de querer que a nossa vontade seja feita e deixar a vontade de Deus ser feita. Os planos, os propósitos, quando nós estamos alinhados com os planos e propósitos dele, ele é nosso amigo, ele anda conosco e aí nós percebemos a presença. Oh, glória a Deus! Nós precisamos alinhar o nosso coração ao de Jesus, ou não representaremos a igreja gloriosa que levará povos e nações aos seus pés. Aleluia! Ele disse isso no versículo 47. Hoje, queridos, nós, os discípulos, precisamos ser testemunhas para que naquele dia, qual dia? Do arrebatamento, nós façamos parte da história do reino. Hoje nós precisamos testemunhar, mas um dia alguém vai testemunhar que um povo sumiu da terra. Você estará subindo? Eu quero subir. O Guilherme está aí atrás. Quer subir, Guilherme? Eu quero. Ô, glória! Nós queremos subir, irmãos. Nós vamos testemunhar, mas nós vamos subir e nos encontrar nos ares com Jesus. E eu quero encerrar com o primeiro livro de Tessalonicenses. Primeiro livro de Tessalonicenses, que fala muito sobre isso. Capítulo 4, versículo 15 e a 18. Veja o que diz aqui. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia! Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Queridos, ele virá e buscará a sua igreja. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele virá. Vamos andar alinhados com ele, porque ele virá. Subiremos aos ares e nos encontraremos com ele. Senhor Jesus busca uma igreja alinhada com o coração dele, com a vontade dele, que ouve a sua voz, que não faz uma figura de um Jesus conforme nós queremos, mas é aquele que está aqui inteiro na palavra, que serve a esse Jesus de todo o coração, que não se confunde com o entendimento, não se confunde pelo meio do caminho, mas que anda perseverante, esperando aquele dia. Enquanto isso, tomando a ceia com muita reverência e respeitando a vontade de Deus para as nossas vidas, com santificação, com santidade e respeitando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Que essa palavra possa, eu estou aqui falando, mas ela está servindo muito para mim também, que ela possa estar assim, entrando no teu coração, e que ela possa fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua igreja e em toda a geração que virá depois de você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu essa palavra agora, cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra, que eles possam alinhar os seus corações. É momento de realinhamento. Então é momento de perseverarmos, é momento de estarmos atentos, é momento de discernimento da verdade e da mentira, é momento de batalharmos para mantermos firmes no Senhor e andando contigo. Senhor, não nos deixa confundidos, não nos deixa nos iludirmos com as coisas que este mundo oferece, com as
as vozes que ouvimos do coração, as vozes de fora, nós queremos ouvir apenas a tua voz e reconhecê-la em nossas vidas. Nos ajuda, que o diabo seja repreendido em nome de Jesus. Todo desânimo, se você está afastado do caminho do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que você voltará a Ele, que você sentará à mesa com Ele e fará parte dessa ceia maravilhosa. Em nome de Jesus, se você nunca experimentou isso, eu quero declarar sobre a sua vida: aceite a Jesus como Senhor e Salvador neste momento. Entregue a sua vida para Ele, Ele vai mudar a tua história. Você vai ter um encontro maravilhoso com Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos e que Deus abençoe a você, que você possa permanecer firme neste tempo. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Amo vocês.